George Orwell, autor de 1984, uma vez disse: "Se a liberdade significa alguma coisa, será sobretudo o direito de dizer às pessoas o que elas não querem ouvir." Esta frase resume o que ocorre nos tempos atuais. Uma verdadeira caça às bruxas, feitas por grandes empresas e governos, que restringem o livre pensamento na sociedade. Ao invés de promoverem a discussão, estas corporações a cada dia restringem mais as opiniões divergentes, seja por forma direta, como censura na internet, ou de forma indireta, através de intimidação de opiniões divergentes às deles, usando a imprensa e celebridades alinhadas a esses pensamentos. Mas quem deu autorização para empresas e governos se tornarem censores do pensamento? Isso é o que veremos neste vídeo. Para entender, devemos voltar ao período da decadência do Império Romano, quando foi tomado pela Igreja a função administrativa da sociedade, antes pertencente ao imperador. Em meio à confusão desse novo contexto, padres exerciam a função de tabelião, de juízes e até mesmo governantes, em uma semente do que no futuro seria uma nova elite europeia. Em cada pequeno vilarejo, agora sem um poder central, ficavam a cargo de voluntários a função de defender esses estados de exércitos estrangeiros. Em retribuição, o povo os premiava com animais, terras e títulos de nobreza, tudo isso legitimado pela Igreja. Passado o tempo, esses civis se tornaram os novos monarcas dessas sociedades. Veja que ter muitas posses não era o que gerava o poder. Muito pelo contrário, o controle exercido por eles era conquistado pouco a pouco, através de cada vitória no campo de batalha em defesa dessas pequenas sociedades, ficando a cargo de padres e mulheres a função de educadores desses povos. Já o cultivo de terras era feito por serviçais, camponeses e escravos. Os negócios eram executados por burgueses e judeus, sem a participação direta dos novos monarcas. A pirâmide social era da seguinte forma: no topo, formado pelo monarca, o alto clero e a nobreza. Esses três formavam a casta privilegiada da sociedade. Já na base da pirâmide, primeiro vinham os burgueses e no último nível os serviçais e escravos. Este modelo medieval evoluiu através dos séculos em todo o território europeu, baseado em três pilares. Primeiro, a legitimidade dada pela Igreja a esses nobres. Segundo, o poder cultural que eles impuseram nessa população. E terceiro, o poder financeiro, baseado na cobrança de impostos. No contexto da época, este parecia ser o modelo mais correto de se viver em sociedade. Mas desta forma de autoridade entrou em decadência com o começo das monarquias absolutistas, quando monarcas ampliaram seus poderes e passaram a concentrar em torno de si mesmo o controle de terras, finanças e o controle cultural, legitimado pela alta declaração de ser um enviado por Deus, e passando todo esse privilégio aos seus descendentes. O problema é que, após o desprezo desses reis pela fonte do seu poder, antes baseadas nas conquistas dos campos de batalhas e no respeito da população, acabou por esfarelar toda a legitimidade de antes, em troca do poder pelo poder, supostamente dado diretamente por Deus. Enquanto o modelo medieval durou 10 séculos, o modelo absoluto não existiu por muito tempo. Hoje vivemos o reinado da burguesia liberal, um modelo ainda mais frágil que os dois anteriores. Esta forma de poder teve início principalmente após as revoluções francesa e americana, que através do incentivo às liberdades individuais se opuseram ao privilégio de castas ungidas por Deus. A princípio, o resultado foi positivo, pois com a criação de estados mais livres, principalmente após a Revolução Industrial e da ascensão do Império Americano, melhorou a qualidade de vida em todo o Ocidente. Porém, a nova elite, depois de se tornarem financeiramente poderosas, usando desta liberdade,
começaram a se opor a este modelo, com o intuito de não terem seus impérios ameaçados. Contra a concorrência dessas novas empresas, estes capitalistas usam 3 instrumentos para manterem uma espécie de nova casta de ungidos. Primeiro, o domínio do Estado, com o intuito de regular a atuação de potenciais concorrentes, pois em um mercado mais regulado, inchados de impostos e com restrições governamentais, passam a ferir de morte os seus concorrentes. Além disso, o estímulo a movimentos socialistas, que propagam a ideia de maior controle do Estado, em troca de uma sociedade supostamente mais justa, transformando suas boas intenções em mordaças sociais. E por fim, o recrutamento de uma classe de intelectuais que propagam ideias para um Estado mais democrático, porém com limitações às liberdades individuais, mas que na verdade só quer controlar o livre debate de ideias, nascendo assim uma nova casta de soberanos, assim como no modelo absolutista, que antes recebia o poder de Deus e hoje recebe o poder do Estado. Tudo isto sem a participação do povo, impondo uma cultura totalmente artificial, manipulando a economia e a educação em seu favor. Esta nova aristocracia não nasce pela vitória em grandes batalhas, nem mesmo pelo reconhecimento de sua autoridade pela população. Nasce de um arranjo do Estado junto com megacorporações, intelectuais pagos por essas empresas e movimentos de agitadores. Estamos no meio da história. Vamos aguardar até quando essas novas aristocracias baseadas na mentira irão durar, pois sendo baseadas em pilares tão frágeis, será impossível se manterem de pé por muito tempo. E aí pessoal, gostou desse vídeo? Se você curtiu, deixa um like e se inscreva no canal. Obrigado e até a próxima!